Nunca pensei que as palavras mais dolorosas da minha vida eu escutaria na ceia de Natal, na mesa que eu mesmo ajudei a comprar, de boca do meu próprio filho, depois de 62 anos lutando para dar o melhor para ele. Era véspera de Natal de 2024. Eu havia chegado à casa do meu filho mais velho, carregando uma pasta com documentos que guardava há décadas, sem imaginar que precisaria usá-los naquela noite. Esperava uma ceia tranquila, dessas que eu sonhava desde que minha esposa partiu. Mas o que aconteceu mudou tudo entre nós para sempre. No meio do jantar, quando eu tentava conversar sobre os netos, meu filho me olhou nos olhos com uma frieza que nunca havia visto e disse algo que me cortou ao meio. Foi aí que eu abri aquela pasta e revelei segredos que havia guardado durante 30 anos. Coisas que ele nunca soube sobre os sacrifícios que fiz, as dívidas que paguei escondido, e até mesmo uma doença que escondi dele. O que aconteceu depois dessa revelação mudou não só o rumo daquela noite, mas toda a nossa relação familiar. Uma virada que ninguém esperava. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Antônio Silva Santos. Tenho 62 anos. Sou aposentado da construção civil e viúvo há 5 anos. Durante toda a minha vida, acreditei que havia construído algo sólido, uma família unida, filhos formados e um legado do qual me orgulhar. Na noite de 24 de dezembro de 2024, meu mundo desabou com uma única frase. Era uma véspera de Natal típica em São Paulo. O calor de dezembro pesava no ar, mas eu estava animado. Havia me arrumado com minha camisa social azul clara, a mesma que usava nas datas especiais, e peguei a pasta de documentos que sempre guardava no armário do quarto. Não sabia por quê, mas algo me dizia para levá-la. Meu filho Ricardo, de 35 anos, morava em uma casa no bairro da Vila Madalena que eu havia ajudado a comprar quando ele se formou em engenharia. Era casado com Fernanda, uma mulher simpática que trabalhava como advogada, e tinham 2 filhos, Pedro, de 10 anos, e Ana, de 7. Quando cheguei à casa deles às 19 horas, como combinado, senti algo diferente no ar. Ricardo me cumprimentou na porta, mas não com o sorriso caloroso de sempre. Havia algo frio em seus olhos, algo que eu não conseguia decifrar. Fernanda me beijou no rosto, mas evitou meu olhar. As crianças correram para me abraçar, e foi só com elas que senti o calor familiar que esperava. A mesa estava posta com a louça especial, aquela que eu havia dado de presente de casamento para eles. O peru assado perfumava a casa, e Fernanda havia preparado a farofa que eu tanto gostava. Tudo parecia perfeito na superfície, mas algo estava errado. Eu sentia na pele, depois de décadas trabalhando com pessoas e lendo entrelinhas. Durante o jantar, tentei puxar conversa sobre os netos, sobre a escola, sobre os planos para o ano que vem. Pedro me contou sobre o time de futebol da escola, e Ana mostrou os desenhos que havia feito. Mas Ricardo permanecia calado, mexendo a comida no prato sem muito apetite. Fernanda respondia às minhas perguntas de forma educada, mas forçada. Eu havia levado presentes para todos. Uma bicicleta nova para Pedro, um kit de desenho para Ana, um perfume importado para Fernanda e uma camisa de time para Ricardo. Eles agradeceram, mas sem o entusiasmo de outros anos. Era como se estivessem cumprindo um protocolo social, não celebrando em família. Quando estávamos no meio da ceia, eu comentei sobre como estava feliz de estar ali com eles, de ver os netos crescendo, de poder participar daquele momento especial. Foi aí que Ricardo largou o garfo no prato com um ruído metálico que ecoou por toda a sala de jantar. Ricardo me olhou diretamente nos olhos, com uma expressão que jamais havia visto em seu rosto. Era frieza misturada com algo que parecia ressentimento acumulado. O silêncio na mesa ficou pesado. Pedro e Ana pararam de comer, sentindo a tensão no ar. Fernanda baixou o olhar para o prato. Pai, disse Ricardo com uma voz controlada, mas carregada de algo que me fez gelar por dentro. Você está aqui porque é sua casa, não porque é bem-vindo.
O mundo parou ao meu redor. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras ecoaram na minha mente, tentando encontrar algum sentido, alguma explicação que fizesse aquilo não doer tanto quanto doía. Como assim, filho? Consegui murmurar, achando que havia escutado errado, que meus ouvidos de 62 anos haviam me pregado uma peça. Você ouviu direito, respondeu ele sem pestanejar. Esta casa é tecnicamente sua também, já que você ajudou a comprar. Mas isso não significa que sua presença seja desejada aqui. Fernanda sussurrou. Ricardo. Com um tom de reprovação, mas ele levantou a mão, interrompendo-a. Pedro e Ana nos olhavam assustados, sem entender o que estava acontecendo. Eu senti meu peito apertar, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Tentei processar aquelas palavras. Este era o mesmo menino que corria para meus braços quando eu chegava do trabalho. O mesmo que me chamava de herói quando o ajudava com a lição de casa. O mesmo que chorou no meu ombro quando sua mãe morreu. Como era possível que esse mesmo homem estivesse me dizendo que eu não era bem-vindo na casa que ajudei a construir? Ricardo, não fale assim com seu pai. Interveio Fernanda com a voz trêmula. Mas ele continuou implacável. Não, Fernanda. É hora de as coisas ficarem claras. Papai precisa entender que não pode mais aparecer aqui sempre que quer, intrometendo-se na nossa vida, dando palpites sobre como educar meus filhos, sobre como eu deveria administrar meu dinheiro. Minha mente começou a trabalhar rapidamente. Palpites sobre como educar os netos, intromissões. Eu sempre tentei ajudar, oferecer a experiência de quem já havia criado 3 filhos. Nunca pensei que isso fosse visto como intromissão. Do que você está falando, filho? Perguntei, tentando manter a calma, embora por dentro sentisse que o chão estava se movendo sob meus pés. Você sabe muito bem do que estou falando, replicou Ricardo. Toda vez que vem aqui, tem alguma sugestão sobre nossa vida. Como se nós não fôssemos capazes de cuidar de nossa própria família. A acusação me atingiu como um raio. Durante todos esses anos, eu pensava que estava sendo um avô presente, um pai cuidadoso. Oferecia conselhos porque queria ajudar, porque tinha experiência. Nunca imaginei que isso pudesse ser interpretado como falta de confiança neles. Filho, se alguma vez pareceu que eu estava interferindo, não era essa minha intenção. Eu só queria ajudar, compartilhar o que aprendi ao longo da vida. Ajudar? Ricardo riu amargamente. Como quando você disse que Pedro estava muito mimado, ou quando sugeriu que Fernanda deveria ficar mais tempo em casa com as crianças, ou quando questionou nossa decisão de colocar Ana em aulas de balé. Cada exemplo que ele citava me acertava como uma pedrada. Eu me lembrava dessas conversas, mas na minha memória eram diálogos normais entre família. Eu realmente havia dito essas coisas, mas sempre pensando no bem-estar dos meus netos. Ricardo, disse Fernanda suavemente, talvez possamos conversar sobre isso de outra forma. Não, Fernanda. Já conversamos sobre isso em casa várias vezes. Decidimos que era hora de estabelecer limites. Estabelecer limites. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que a primeira frase. Eles haviam conversado sobre mim, decidido que eu era um problema em suas vidas. Olhei ao redor da mesa. Pedro brincava nervoso com o guardanapo. Ana tinha os olhos cheios de lágrimas, sem entender por que o vovô e o papai estavam brigando na ceia de Natal. Fernanda mordia o lábio inferior, claramente desconfortável com a situação, mas não contradizendo o marido. Vocês conversaram sobre mim. Disse mais para mim mesmo do que para eles. Decidiram que eu sou um estorvo. Não é isso, papai. Ricardo suspirou. É que você precisa entender que temos nossa própria vida. Não precisamos que você resolva nossos problemas ou nos diga como viver. Resolver problemas? Repeti, sentindo uma mistura de dor e indignação começando a crescer no meu peito. Que problemas eu resolvi sem ser pedido? Ricardo hesitou por um momento, como se não esperasse que eu questionasse diretamente. Bem, como quando você pagou a prestação do carro do mês passado sem nos consultar. Ou quando você apareceu aqui com aquele dinheiro para a escola das crianças.
Aquelas atitudes que eu havia feito pensando em ajudar, em aliviar as preocupações financeiras deles, estavam sendo vistas como intromissão. Eu havia percebido que Ricardo estava preocupado com algumas contas e naturalmente ofereci ajuda. Era isso que família fazia, não era? Você está reclamando porque eu quis ajudar vocês financeiramente? Não é sobre o dinheiro, pai. Ricardo respondeu, mas sua voz soava menos firme. É sobre você assumir que precisamos da sua ajuda sem nem perguntar se queremos. Fernanda colocou a mão no braço do marido, como se quisesse que ele parasse por ali. Mas eu senti que precisávamos chegar ao fundo daquela conversa. Não podia deixar as coisas pela metade. Então você está dizendo que quando eu vejo minha família passando dificuldades, eu deveria ficar de braços cruzados? Você deveria perguntar se queremos ajuda antes de assumir que precisamos, respondeu Ricardo. E se eu tivesse perguntado, você teria aceito? O silêncio que se seguiu foi revelador. Ricardo desviou o olhar, e eu soube que a resposta era não. Ele não teria aceito ajuda, mesmo precisando. O orgulho dele não permitiria. E eu, conhecendo meu filho, sabia disso. Por isso agia diretamente para não colocá-lo na situação constrangedora de ter que pedir. Mas, pelo visto, minha tentativa de preservar o orgulho dele havia sido interpretada como desrespeito à sua autonomia. Era um dilema sem solução. Ajudar e ser acusado de intrometido, ou não ajudar e ver a família enfrentar dificuldades desnecessárias. Entendo, disse finalmente, sentindo um peso enorme no peito. Então prefere que eu fique longe. Não disse isso. Ricardo respondeu, mas sem muita convicção. Só disse que você precisa respeitar nossos limites. E quais são esses limites? Ricardo e Fernanda trocaram olhares. Era claro que haviam discutido isso antes, que tinham uma lista mental de regras que eu deveria seguir. Bem, começou Ricardo, talvez você pudesse ligar antes de vir. E quando vier, evitar dar conselhos que não foram pedidos. E sobre questões financeiras, preferimos resolver sozinhos. Cada palavra era como um prego sendo martelado no caixão do nosso relacionamento familiar. Eles estavam estabelecendo um protocolo para minha presença, como se eu fosse um visitante inconveniente, não o pai e avô da família. Mais alguma coisa? Perguntei, tentando manter minha dignidade intacta, embora por dentro estivesse se desmoronando. O desconforto na mesa era palpável. Pedro havia parado completamente de comer e olhava fixamente para o prato. Ana secava discretamente uma lágrima. Fernanda mexia nervosamente no guardanapo. Ricardo olhava para qualquer lugar, menos para mim. Foi nesse momento que senti uma clareza estranha tomar conta de mim. Durante 62 anos, eu havia construído minha vida em torno da família. Trabalhei duro na construção civil, sob sol e chuva, carregando peso e suportando dores nas costas. Tudo para garantir que meus filhos pudessem ter uma vida melhor que a minha. Quando minha esposa Maria morreu de câncer, 5 anos atrás, eu me agarrei ainda mais aos filhos e netos. Eles eram meu propósito, minha razão de continuar. Mas ali, naquela mesa de Natal, eu estava sendo informado de que minha dedicação era vista como intromissão, minha preocupação como invasão de privacidade. Respirei fundo e olhei para a pasta que havia trazido. Durante décadas, guardei documentos, recibos e recordações, pensando que um dia eles poderiam ser importantes. Nunca imaginei que seria importante para provar meu amor e dedicação para meu próprio filho. Ricardo, disse com uma voz mais calma do que sentia por dentro. Antes de vocês estabelecerem esses limites definitivamente, existe uma coisa que preciso te mostrar. Abri a pasta e tirei de dentro um envelope amarelado pelo tempo. Era de 1993, quando Ricardo estava cursando engenharia na Universidade de São Paulo. Ricardo me olhou com curiosidade, não reconhecendo o documento. Você se lembra de quando estava no 4º ano da faculdade e quase teve que trancar o curso? Perguntei, abrindo o envelope cuidadosamente. Ricardo franziu a testa. Vagamente. Por quê? Tirei de dentro do envelope uma série de recibos e documentos.
Você se lembra de ter me contado que não conseguiria pagar a matrícula do último ano porque tinha perdido o estágio? Lembro que resolvemos isso de alguma forma, Ricardo respondeu, ainda não entendendo onde eu queria chegar. Resolvemos, repeti, colocando os recibos sobre a mesa. Você sabe como resolvemos? Fernanda se inclinou para olhar os documentos. Eram recibos de empenho de uma casa, a casa onde eu morava na época. Minha primeira casa própria, que havia conquistado depois de 20 anos pagando aluguel. Eu empenhei minha casa para pagar sua faculdade, disse simplesmente. Fiquei 2 anos pagando juros altíssimos para o agiotas, correndo o risco de perder tudo para que você pudesse se formar. O silêncio na mesa mudou completamente de qualidade. Não era mais desconforto ou tensão. Era choque. Ricardo pegou um dos recibos e o examinou, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Pai, eu não sabia. Claro que não sabia, porque eu nunca te contei. Continuei tirando documentos da pasta. O segundo envelope continha recibos de um empréstimo que fiz em 2008. Você se lembra da crise financeira de 2008? Quando sua pequena empresa de consultoria quase faliu. Ricardo assentiu lentamente, seus olhos fixos nos documentos que eu colocava sobre a mesa. Você me disse que havia encontrado um investidor que salvou seu negócio, que um anjo da guarda apareceu do nada e emprestou R$50 mil sem juros, só pedindo para ser pago quando fosse possível. Um investidor anônimo, murmurou Ricardo, e vi em seus olhos o momento exato em que ele entendeu. Era eu, confirmei. Peguei um empréstimo no banco usando minha aposentadoria como garantia. Fiquei 3 anos pagando esse dinheiro, trabalhando como pedreiro aos sábados e domingos, mesmo já aposentado para quitar a dívida. Fernanda cobriu a boca com a mão. Pedro e Ana nos olhavam sem entender completamente, mas sentindo a gravidade do momento. Ricardo estava pálido, olhando os documentos como se fossem objetos de outro planeta. Por que você nunca me contou? Perguntou com a voz embargada. Porque você é meu filho, respondi simplesmente. E porque eu sabia que se soubesse, ficaria se sentindo culpado pelo resto da vida. Abri o terceiro envelope. Dentro havia exames médicos, receitas e relatórios de médicos. Ricardo olhou para os papéis sem entender imediatamente o que eram. Você se lembra de 2019, quando sua mãe estava internada com câncer? O rosto de Ricardo se contraiu de dor. Aquele havia sido um dos períodos mais difíceis de nossas vidas. Maria havia lutado contra a doença por 2 anos antes de partir. Lembro, respondeu com dificuldade. Você se lembra de como eu estava sempre forte, sempre otimista, sempre cuidando de tudo para que você pudesse se concentrar no trabalho e não perder clientes? Lembro. Você foi incrível naquela época. Mostrei os exames médicos. Eu estava com câncer de próstata ao mesmo tempo que sua mãe estava doente. O impacto dessa revelação foi físico. Ricardo cambaleou na cadeira como se tivesse levado um soco. Fernanda soltou um grito abafado. Até as crianças entenderam que era algo muito sério. Descobri no início de 2019, mas não contei para ninguém. Não podia adicionar mais esse peso na situação da sua mãe. Então tratei escondido. Ia para as sessões de quimioterapia de madrugada antes de ir para o hospital cuidar da Maria. Pai, como você conseguiu esconder isso? Ricardo perguntou, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Você estava tão preocupado com sua mãe, com o trabalho, com manter a família funcionando, que não notou quando eu emagreci 15 quilos em 3 meses. Eu dizia que era o estresse. Mostrei os relatórios médicos. Tive sorte. Descobrimos cedo, o tratamento deu certo. Estou curado há 4 anos. Mas durante todo aquele período, enquanto você me via como o pilar de força da família, eu estava enfrentando minha própria batalha contra a morte. A mesa estava completamente silenciosa agora. Pedro havia começado a chorar baixinho, mesmo sem entender completamente. Ana saiu da cadeira e veio me abraçar, seu instinto infantil reconhecendo que o vovô precisava de carinho naquele momento. Por que está me contando isso agora? Ricardo perguntou, limpando as lágrimas do rosto. Por que você disse que eu me intrometo na vida de vocês?
que apareço sempre querendo resolver problemas que não foram pedidos para resolver. E eu preciso que você entenda que essa é minha natureza. É quem eu sou. Peguei mais um envelope, menor que os outros. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O último envelope continha uma carta escrita à mão, com a letra de minha esposa Maria. Ricardo reconheceu a caligrafia imediatamente e seu rosto se desfez em emoção. Sua mãe escreveu isso para você alguns dias antes de morrer. Ela me pediu para entregar quando eu achasse que fosse o momento certo. Ricardo pegou a carta com as mãos trêmulas. Posso ler agora? Pode ler em voz alta, disse. Acho que todos aqui precisam escutar. Com a voz embargada, Ricardo começou a ler. Meu querido filho Ricardo, se você está lendo esta carta, é porque seu pai achou que era necessário você saber algumas coisas. Primeiro, quero que saiba que você é a maior fonte de orgulho da minha vida. Ver você se formar, construir uma família, se tornar um homem de bem, foi o maior presente que a vida me deu. Ricardo pausou, tentando controlar a emoção. Fernanda havia se levantado e estava agora ao lado do marido, com a mão em seu ombro. Continue, murmurei suavemente. Segundo, Ricardo continuou lendo. Quero que você entenda seu pai. Ele é um homem que expressa amor através de ações, não de palavras. Cada sacrifício que ele fez, cada vez que trabalhou além do necessário, cada vez que se preocupou com vocês, foi sua forma de dizer, eu te amo. Ele pode não ser o homem mais eloquente do mundo, mas é o mais dedicado que conheci. A voz de Ricardo estava cada vez mais embargada, mas ele continuou. Terceiro, quando eu não estiver mais aqui, seu pai vai precisar de vocês mais do que nunca. Não porque ele será incapaz de cuidar de si mesmo, mas porque vocês são o propósito de vida dele. Por favor, não vejam o cuidado dele como intromissão. Vejam como amor. Ricardo parou completamente, incapaz de continuar. Suas lágrimas caíam sobre o papel. Fernanda tomou a carta delicadamente e continuou lendo. Quarto, seu pai nunca vai admitir que precisa de vocês. Ele vai sempre querer ser o forte, o provedor, o que resolve tudo. Mas, por favor, incluam ele na vida de vocês. Deixem ele ser avô. Deixem ele ser pai. Não por obrigação, mas por amor. Fernanda continuou com a voz também embargada. E por último, meu filho, quando você tiver momentos difíceis com seu pai, lembre-se de uma coisa. Tudo o que ele fez na vida foi pensando em você e seus irmãos. Cada decisão difícil, cada sacrifício, cada momento que ele escolheu trabalhar em vez de descansar, foi para dar para vocês o que ele nunca teve. A carta terminava assim: cuidem um do outro. A família é tudo o que realmente importa no final. Com todo o meu amor, mamãe. O silêncio que se seguiu foi profundo e respeitoso. Ricardo dobrou a carta cuidadosamente, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Ana ainda estava agarrada em mim, e Pedro havia se aproximado também. Pai, Ricardo disse finalmente, eu não sabia de nada disso. E não precisava saber, respondi. Eu nunca contei essas coisas para vocês se sentirem culpados ou em dívida comigo. Contei hoje porque você precisa entender que quando eu me intrometo, como você disse, é porque é minha natureza cuidar de vocês. Não consigo ver vocês com problemas e ficar de braços cruzados. Ricardo se levantou da cadeira e veio em minha direção. Por um momento pensei que ele fosse me abraçar, mas ele parou na minha frente olhando diretamente nos meus olhos. Pai, você pode me perdoar? A pergunta me pegou desprevenido. Perdoar o quê, filho? Por ter sido um ingrato. Por não ter reconhecido tudo o que você fez. Por ter dito aquelas coisas terríveis no Natal. Levantei-me também e coloquei as mãos nos ombros dele. Ricardo, você não tem nada a se perdoar. Você estava defendendo sua família, sua autonomia. Isso não é errado. O que acontece é que, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais conseguem nos machucar. Mas eu magoei você profundamente. Vi no seu rosto quando eu disse aquelas palavras. Magoou sim, admiti. Mas não porque você é um filho ruim. Magoou porque eu percebi que minha forma de demonstrar amor estava sendo interpretada de forma errada.
E isso me fez questionar se eu estava fazendo algo errado. Fernanda se aproximou de nós. Antônio, eu preciso pedir desculpas também. Eu sabia que Ricardo estava planejando ter essa conversa com você hoje. Não concordei completamente, mas também não o impedi. Fernanda, você não precisa se desculpar. Vocês têm direito de estabelecer limites na vida de vocês. O problema foi a forma como foi feito, não a intenção. Não, pai, Ricardo interrompeu. A intenção também estava errada. Eu estava vendo apenas o lado ruim das suas atitudes, não o lado bom. Não estava reconhecendo que tudo vinha de um lugar de amor. Pedro, que havia ficado quieto durante toda a conversa, se aproximou de mim. Vovô, o senhor está doente? Ajoelhei ao lado dele e expliquei da forma mais simples que pude. Estive doente há alguns anos, Pedro, mas agora estou bem. O importante é que quando a gente ama alguém, a gente cuida dessa pessoa, mesmo quando é difícil. Ana, ainda agarrada em mim, perguntou: Vovô, por que você nunca contou que estava doente? Porque às vezes, quando a gente ama muito alguém, a gente prefere sofrer sozinho para não fazer a pessoa que a gente ama sofrer também. Ricardo estava ouvindo nossa conversa e vi que ele estava entendendo algo maior. Não era só sobre as situações específicas que eu havia revelado, mas sobre toda uma filosofia de vida, sobre como eu entendia o que significava ser pai, ser avô, ser família. Pai, Ricardo disse, se sentando no chão ao lado dos filhos. Eu quero que você me explique uma coisa. Como você conseguiu fazer tudo isso sem nunca demonstrar que estava passando dificuldades? Porque essa é a função de um pai, Ricardo. A gente absorve as dificuldades para que os filhos possam viver sem esse peso. Mas isso é justo com você? A pergunta me fez pensar por um momento. Durante toda a minha vida, eu nunca havia me questionado sobre a justiça dos sacrifícios que fazia pela família. Era natural, automático. Justiça é uma palavra complicada quando se trata de família, filho. Não é sobre o que é justo para mim. É sobre o que é necessário para vocês. Mas você também merece ser feliz, não merece? Eu sou feliz quando vocês estão bem. Sempre fui. Fernanda se sentou no chão conosco, formando um círculo informal na sala de jantar. Antônio, mas e seus sonhos? Suas vontades pessoais? Você nunca quis nada só para você? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que eu não pensava em termos de sonhos pessoais que quase não sabia como responder. Eu tinha sonhos, admiti após um momento de reflexão. Queria viajar para o Nordeste, conhecer as praias de lá, queria aprender a tocar violão. Queria ter um pequeno sítio para plantar algumas coisas. E por que nunca fez isso? Perguntou Ricardo. Porque sempre aparecia algo mais importante. A faculdade de vocês, o casamento, os netos, as dificuldades financeiras. Meus sonhos podiam esperar, mas eles esperaram para sempre, observou Fernanda suavemente. Não para sempre, respondi. Eu ainda tenho tempo. Ricardo me olhou com uma expressão que eu não via há anos. Era admiração misturada com uma tristeza profunda. Pai, eu roubei seus sonhos. Não roubou nada, filho. Eu escolhi abrir mão deles. Mas essa escolha teve um custo para você. Teve. Mas o custo de não ter feito essas escolhas teria sido maior para mim. Ana, que estava ouvindo a conversa com a atenção séria que só as crianças conseguem ter, perguntou: Vovô, agora você pode realizar seus sonhos? A pergunta de Ana me fez sorrir pela primeira vez naquela noite. Posso sim, minha netinha. E sabe o que mais? Agora eu posso realizar eles com vocês. Pedro se animou. Podemos ir para o Nordeste nas férias? Podem sim, respondi olhando para Ricardo. Se o papai de vocês deixar. Ricardo estava com os olhos cheios de lágrimas novamente. Pai, claro que podemos. E sabe o que mais? Eu quero ajudar você a realizar todos esses sonhos que você deixou de lado. Ricardo, você não precisa fazer isso por culpa. Não é por culpa. É porque eu quero. Porque agora eu entendo que cuidar um do outro é o que família faz. Fernanda se levantou e foi buscar algo na cozinha. Voltou com uma garrafa de vinho e copos. Acho que precisamos fazer um brinde. Fernanda serviu o vinho para os adultos e suco para as crianças.
Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto derramava o líquido nos copos, ainda processando tudo o que havia ouvido naquela noite. Um brinde a quê? Perguntou Ricardo, pegando seu copo. A família de verdade, respondi sem hesitar. A família que não esconde as dificuldades, mas também não esconde o amor. Levantamos nossos copos, inclusive Pedro e Ana com seus copos de suco. Era um momento solene, diferente de qualquer brinde que já havíamos feito. Havia peso naquele momento, como se estivéssemos selando um novo pacto familiar. A família, dissemos juntos. Depois de beber, Ricardo voltou a se sentar e me olhou com uma expressão pensativa. Pai, eu tenho uma pergunta que pode ser difícil de responder. Pode fazer? Durante todos esses anos, você alguma vez se arrependeu dos sacrifícios que fez? A pergunta me fez refletir profundamente. Era uma questão que eu nunca havia me permitido considerar totalmente, porque arrependimento parecia uma traição aos próprios princípios que guiavam minha vida. Arrependimento é uma palavra complicada. Comecei lentamente. Eu nunca me arrependi de ter escolhido vocês em primeiro lugar. Mas algumas vezes me perguntei como seria minha vida se tivesse feito algumas escolhas diferentes. Como assim? Insistiu Ricardo. Por exemplo, quando eu tinha 40 anos, recebi uma proposta para trabalhar em uma construtora em Brasília. O salário era muito melhor, tinha plano de saúde excelente, possibilidades de crescimento. Mas significaria mudar toda a família, tirar vocês da escola, deixar seus amigos. E o que aconteceu? Eu recusei. Pensei que a estabilidade de vocês era mais importante que minha progressão profissional. Às vezes me pergunto como seria nossa vida se eu tivesse aceito aquela proposta. Fernanda se inclinou para a frente. Você se arrepende de não ter aceito? Não me arrependo da decisão, mas reconheço que ela teve consequências. Se tivesse aceito, provavelmente teria uma aposentadoria melhor hoje. Talvez tivesse conseguido pagar a faculdade do Ricardo sem precisar empenhar a casa. Mas nós poderíamos não ter nos dado tão bem em Brasília, observou Ricardo. Eu tinha meus amigos aqui, minha escola. Exato. É por isso que não me arrependo. Na época, com as informações que eu tinha, tomei a melhor decisão possível pensando no bem-estar da família. Pedro, que estava acompanhando a conversa com interesse, perguntou: Vovô, o que é mais importante, ter mais dinheiro ou ficar perto da família? A pergunta do meu neto me fez sorrir. Aquela inocência infantil às vezes tocava no cerne das questões mais complexas da vida adulta. Pedro, essa é uma pergunta muito inteligente. E sabe qual é a resposta? Ele balançou a cabeça esperando. É que o dinheiro só é importante quando a gente não tem o suficiente para cuidar da família. Depois que a gente tem o necessário, ficar perto de quem a gente ama é muito mais importante. Então o vovô fez a escolha certa? Fiz sim, meu neto. Ana, não querendo ficar de fora da conversa, perguntou: Vovô, o senhor ainda quer aprender a tocar violão? Quero sim, netinha. Eu posso ensinar o senhor. Estou aprendendo na escola de música. Todos riram, e percebi como aquele momento estava sendo curativo. Não apenas por causa das revelações e pedidos de desculpas, mas por causa dessa conexão genuína que estava emergindo entre nós. Seria uma honra aprender com você, Ana. Respondi. Ricardo estava observando a interação entre mim e os filhos dele com uma expressão que não via há muito tempo. Era ternura misturada com gratidão. Pai, ele disse suavemente, eu quero propor uma coisa. Que tipo de proposta? Perguntei curioso. Que tal se a gente estabelecesse uma nova tradição familiar? Em vez de você vir aqui só em datas especiais, que tal se tivéssemos um dia da semana que fosse só nosso? Um dia em que a gente pudesse se reunir, conversar, fazer atividades juntos. A proposta me pegou de surpresa. Algumas horas antes, Ricardo estava estabelecendo limites para minha presença em suas vidas. Agora, estava propondo mais tempo juntos. Você tem certeza disso? Perguntei. Não quero que se sinta obrigado por causa do que conversamos hoje. Pai, eu não estou propondo por obrigação. Estou propondo porque hoje eu percebi que desperdicei muito tempo sendo orgulhoso demais para admitir que queria meu pai por perto.
Fernanda assentiu. Eu apoio a ideia. Acho que seria bom para as crianças terem mais tempo com o avô. E para nós adultos também, acrescentou Ricardo. Eu percebi hoje que há muito da sua experiência de vida que eu nunca conheci. Quero conhecer mais. Pedro bateu palmas. Pode ser aos sábados? A gente pode fazer pipoca e assistir filme. Ou jogar futebol no quintal, sugeriu Ana. Ver meus netos tão entusiasmados com a ideia de passarmos mais tempo juntos aqueceu meu coração de uma forma que eu não sentia há muito tempo. Então está decidido, disse Ricardo. Sábados serão nosso dia oficial de família. Mas tem uma condição, acrescentei, e todos me olharam com curiosidade. Se em algum momento vocês precisarem do sábado para outras coisas, me avisem sem problema. Não quero que se sintam presos a essa tradição. Pai, Ricardo riu. Você não entendeu ainda. Nós queremos isso. Não é uma obrigação, é um desejo. Fernanda se levantou e começou a recolher os documentos que eu havia espalhado sobre a mesa. Antônio, você quer que eu guarde essas coisas para você? Na verdade, disse, eu gostaria de deixar esses documentos com vocês. Por quê? Porque agora vocês conhecem a história completa. Esses papéis fazem parte da história da nossa família. Acho que devem ficar aqui para que as crianças possam conhecer essa história quando crescerem. Ricardo pegou a carta da mãe dele da mesa. Principalmente esta. Eu quero reler várias vezes. Sua mãe sempre foi mais sábia que eu. Observei. Ela sabia que um dia precisaríamos dessa conversa. Por que ela não falou essas coisas diretamente para mim quando estava viva? Porque às vezes as verdades mais importantes só podem ser ouvidas no momento certo. Se ela tivesse te dito essas coisas quando estava doente, você poderia ter interpretado como despedida dramática. E agora? Agora você pode ouvir como conselhos de uma mãe sábia para um filho que ela amava muito. Pedro, que estava folheando alguns dos documentos, obviamente sem entender completamente o que significavam, perguntou: Vovô, por que os adultos fazem as coisas tão complicadas? Como assim, Pedro? Por que não falam logo o que estão sentindo? Por que guardam segredos? A pergunta me fez rir, mas também me fez pensar. Sabe, Pedro, você tem razão. Às vezes os adultos complicam as coisas porque acham que estão protegendo as pessoas que amam, mas às vezes acabam criando mais problemas. Então é melhor sempre falar a verdade? É melhor sempre falar a verdade com amor, corrigi. A verdade sem amor pode machucar. O amor sem verdade pode enganar. Os dois juntos são o melhor caminho. Ana assentiu gravemente. Como o vovô fez hoje. Exato, netinha. Ricardo estava ouvindo nossa conversa com atenção. Pai, essa é uma lição que eu preciso aprender melhor. Hoje eu falei minha verdade, mas sem amor. Foi por isso que doeu tanto. E eu guardei minha verdade por tanto tempo que quase a perdi completamente. Respondi. Os dois erramos, filho. O importante é que aprendemos. Fernanda, que havia terminado de organizar os documentos, voltou a se sentar conosco. Posso fazer uma sugestão para nossa nova tradição de sábado? Claro, disse Ricardo. Que tal se cada sábado um de nós contasse uma história da família? Antônio deve ter muitas histórias que não conhecemos. Que tipo de histórias? Perguntou Pedro. Histórias de quando seu pai era criança, de como ele e sua avó se conheceram, dos primeiros anos de casamento, das travessuras que vocês faziam quando eram pequenos. Ricardo pareceu interessado. Pai, eu adoraria ouvir essas histórias. Percebo que conheço muito pouco sobre sua juventude. Tenho muitas histórias para contar, admiti. Algumas engraçadas, algumas tristes, algumas que podem ensinar alguma coisa. E eu posso contar histórias da mamãe também, sugeriu Ana. Das coisas que ela me contava sobre quando era criança. Isso seria maravilhoso, disse Ricardo com emoção. Seria uma forma de manter a memória da vovó viva para vocês. Pedro se animou. E eu posso contar histórias da escola. E eu também, acrescentou Ana. Ver meus netos tão entusiasmados com a ideia de compartilharmos nossas histórias me encheu de esperança. Talvez conseguíssemos construir o tipo de relacionamento familiar que eu sempre havia desejado, mas nunca soube como criar. Sabe,
disse Ricardo pensativamente. Hoje eu percebi uma coisa importante sobre nossa família. O que foi? Que a gente sempre se amou muito, mas nunca aprendeu a se comunicar direito. Cada um guardava seus sentimentos, seus medos, suas preocupações, e isso criava mal-entendidos. É verdade, concordei. Eu sempre achei que demonstrar amor era fazer coisas pelos outros, resolver problemas, dar apoio financeiro. Nunca pensei que também precisava falar sobre o que estava fazendo e por quê. E eu sempre interpretei suas ações como falta de confiança na minha capacidade, quando na verdade eram demonstrações de amor. Fernanda assentiu. E eu ficava no meio vendo vocês dois se afastando, mas sem saber como ajudar. Mamãe sempre dizia que homem não sabe falar de sentimentos. Observou Ana inocentemente. Ricardo riu. Sua mãe estava certa, filha. Mas a gente pode aprender. É nunca tarde para aprender, acrescentei. Aos 62 anos estou descobrindo que ainda tenho muito para aprender sobre ser pai e avô. Pedro se levantou e veio me dar um abraço. Vovô, eu acho que o senhor já é um avô muito bom. E um pai muito bom também, disse Ricardo, se levantando para nos abraçar também. Fernanda e Ana se juntaram ao abraço, formando um grupo familiar apertado na sala de jantar. Era um abraço diferente de qualquer outro que havíamos compartilhado. Havia uma honestidade emocional ali que nunca havia existido antes. Quando nos separamos, havia lágrimas nos olhos de todos, mas eram lágrimas de alívio e reconciliação, não de dor. Pai, disse Ricardo, eu tenho um pedido a fazer. Diga. Quero que você me ensine sobre o trabalho na construção civil. Quero entender melhor de onde você veio, o que enfrentou para chegar onde chegou. A sugestão me surpreendeu. Por que você quer saber sobre isso? Porque hoje eu percebi que conheço o homem que é meu pai, mas não conheço completamente o homem que você foi. Quero conhecer sua história completa, não só as partes que você considerava apropriadas para compartilhar. Algumas dessas histórias são duras, filho. Trabalhei em obras perigosas, passei por situações difíceis. Eu quero saber sobre as situações difíceis também. Faz parte de quem você é. Fernanda apoiou. Eu também gostaria de conhecer melhor sua história, Antônio. Sempre soube que você havia trabalhado duro, mas nunca entendi realmente o que isso significava. Está bem, concordei. Mas preparem-se. Não foi uma vida fácil. Comecei a trabalhar aos 12 anos ajudando meu pai, que também era pedreiro. Naquela época não havia as leis de segurança que existem hoje. 12 anos? Exclamou Pedro. Eu tenho 10. Em 2 anos já posso trabalhar? Ricardo riu. Não, Pedro. Hoje em dia as crianças não podem trabalhar. Elas têm que estudar e brincar. Exato. Confirmei. Hoje vocês têm uma infância que eu não tive. E foi justamente para garantir isso que trabalhei tanto. Conte mais, pediu Ana. Bem, minha primeira obra foi um prédio de apartamentos na Zona Norte. Eu carregava tijolos, misturava massa, fazia os serviços mais simples. Ganhava muito pouco, mas cada centavo era importante para ajudar em casa. O vovô tinha irmãos? Perguntou Pedro. Tinha 5 irmãos e 2 irmãs. Éramos 9 filhos no total. Meu pai ganhava pouco, então todos os filhos homens começaram a trabalhar cedo para ajudar na renda familiar. E suas irmãs? Naquela época, as mulheres não trabalhavam fora de casa. Elas ajudavam minha mãe com os afazeres domésticos e cuidavam dos irmãos menores. Ricardo estava ouvindo com fascínio. Pai, como você conseguiu estudar trabalhando desde os 12 anos? Estudei à noite. Quando terminava o trabalho na obra, corria para a escola. Muitas vezes chegava atrasado, sujo de cimento, com as mãos machucadas. Alguns professores reclamavam, outros entendiam a situação. E foi difícil conciliar trabalho e estudo. Muito difícil. Teve épocas em que pensei em desistir. Estava sempre cansado, às vezes dormia na carteira durante as aulas. Mas minha mãe sempre dizia: Antônio, estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Fernanda se emocionou. Sua mãe era sábia. Ela mal sabia ler e escrever, mas entendia o valor da educação. Por isso eu sempre fiz questão de que vocês estudassem sem se preocupar com dinheiro.
Pai, disse Ricardo com a voz embargada. Agora eu entendo por que você ficava tão orgulhoso quando eu trazia boas notas da escola. Cada nota boa sua era uma vitória para mim. Era a prova de que meus sacrifícios estavam valendo a pena. Pedro levantou a mão como se estivesse na escola. Vovô, o senhor tem saudade daquele tempo? Saudade das pessoas, sim. Saudade das dificuldades, não. Mas foram aquelas dificuldades que me ensinaram a valorizar tudo o que conquistei depois. E quando o senhor conheceu a vovó? Um sorriso nostálgico se espalhou pelo meu rosto ao lembrar de Maria. Conheci sua avó quando tinha 22 anos. Eu estava trabalhando na reforma de uma padaria no bairro dela. E foi amor à primeira vista? Perguntou Ana romanticamente. Para mim foi. Ela era a moça mais bonita que eu já tinha visto. Cabelos castanhos compridos, olhos verdes, sorriso que iluminava qualquer ambiente. E para ela, riu Fernanda. Para ela, eu era só o pedreiro sujo que sempre passava em frente à casa dela no horário do almoço. Todos riram e continuei. Levei 3 meses para juntar coragem de falar com ela. Todo dia eu passava por lá e a cumprimentava. Ela respondia educadamente, mas nada mais. Como você conseguiu chamar-se a atenção dela? Perguntou Ricardo. Um dia estava chovendo muito forte e eu vi ela na parada de ônibus sem guarda-chuva. Ofereci a minha capa de chuva e insisti para que ela aceitasse, mesmo sabendo que eu chegaria em casa encharcado. E funcionou? No dia seguinte ela apareceu na obra para devolver minha capa. Tinha lavado e passado. Foi aí que conseguimos conversar de verdade pela primeira vez. Pedro bateu palmas. Que romântico! Sua avó sempre dizia que foi minha gentileza que conquistou ela, não minha aparência. Ri. Quanto tempo vocês namoraram? Perguntou Fernanda. 2 anos. Naquela época, namoro era coisa séria. Eu tinha que pedir permissão para o pai dela para visitá-la aos domingos. Ficávamos conversando na sala, sempre com a família por perto. E quando decidiram casar? Quando eu consegui um emprego melhor, como encarregado de obras. O salário era suficiente para sustentar uma família. Naquela época, homem só casava quando tinha condições de sustentar a esposa. E a vovó trabalhava? Não. Depois que casamos, ela se dedicou completamente à casa e aos filhos. Foi uma mãe maravilhosa para vocês. Ricardo ficou pensativo. Pai, vocês tiveram uma vida muito diferente da nossa. Muito diferente. Éramos mais simples, tínhamos menos opções, mas talvez tivéssemos mais clareza sobre nossas prioridades. Que prioridades? Família, trabalho honesto, educação dos filhos. As coisas eram mais diretas naquele tempo. Ana perguntou. Vovô, o senhor e a vovó brigavam? Claro que brigávamos, netinha. Todo casal briga. Mas sempre nos respeitávamos, mesmo durante as discussões. E sobre o que vocês brigavam? Principalmente sobre dinheiro. Eu sempre queria economizar mais, ela queria gastar um pouquinho a mais com coisas para casa ou para vocês quando eram crianças. E quem ganhava essas brigas? Riu Pedro. Sua avó sempre ganhava, admiti sorrindo. Ela tinha uma forma muito inteligente de argumentar. Nunca gritava, nunca fazia drama. Apenas apresentava seus pontos de vista com tanta lógica que eu acabava concordando. Ela devia ser muito inteligente, observou Fernanda. Era muito mais inteligente que eu em muitas coisas, principalmente nas questões emocionais da família. Eu entendia de trabalho e dinheiro, mas ela entendia de gente. Ricardo se inclinou para a frente. Pai, você sente falta dela? Todo dia, respondi sem hesitar, principalmente em momentos como este. Ela saberia exatamente o que dizer, como agir. Eu sempre fui melhor nas ações práticas. Ela era melhor nas palavras certas. Acho que ela estaria orgulhosa de como você lidou com a situação hoje, disse Fernanda suavemente. Espero que sim. Ainda estou aprendendo a fazer as duas coisas, as ações práticas e as palavras certas. Ana se levantou e foi buscar algo em seu quarto. Voltou com um desenho. Vovô, eu fiz isso na escola semana passada. Era um desenho da nossa família.
Eu, Ricardo, Fernanda, Pedro e Ana. Mas no céu havia uma figura feminina com asas. É a vovó, explicou Ana. A professora disse que as pessoas que a gente ama continuam cuidando da gente mesmo depois que vão para o céu. O desenho me emocionou profundamente. Maria estava ali, representada com todo o amor inocente de uma criança de 7 anos. Está lindo, Ana. Posso ficar com ele? Claro, fiz para o senhor. Ricardo estava olhando o desenho por cima do meu ombro. Sabe, pai, às vezes sinto como se ela ainda estivesse aqui orientando a gente. Está, disse com convicção. Quando você decidiu me dar chance de explicar meu lado hoje, quando conseguimos conversar de coração aberto, quando resolvemos criar essa nova tradição familiar, tudo isso tem o jeito da sua mãe de resolver as coisas. Como assim? Ela sempre acreditava que qualquer problema familiar podia ser resolvido com conversa honesta e muito amor. Era o método dela. Pedro bocejou. O emocional da noite estava cobrando seu preço nas crianças. Fernanda percebeu. Acho que está na hora das crianças irem dormir. Já passou muito da hora delas. Mas eu não quero que o vovô vá embora ainda, reclamou Ana. Não se preocupe, netinha. Agora eu vou vir aqui todo sábado. E se vocês quiserem, posso ligar para vocês durante a semana também. Pode mesmo? Perguntou Pedro animado. Claro. Agora que a gente aprendeu a conversar direito, vamos conversar sempre que vocês quiserem. Depois que Ricardo e Fernanda levaram as crianças para escovar os dentes e colocar o pijama, ficamos eu e ele sozinhos na sala por alguns minutos. Pai, ele disse, tem uma coisa que eu preciso te perguntar, e quero uma resposta bem honesta. Pode perguntar. Você me perdoa mesmo? De verdade? A pergunta me pegou desprevenido pela sua simplicidade e sinceridade. Ricardo, não há nada para perdoar. Claro que há. Eu disse coisas terríveis para você. Magoei profundamente o homem que sempre fez tudo por mim. Filho, você estava tentando proteger sua família e sua autonomia. Não há nada de errado nisso. Mas a forma como fiz foi errada. Foi, admiti. Mas eu também errei. Deveria ter conversado com você sobre meus sentimentos antes de deixar as coisas chegarem a este ponto. Então, nós dois erramos? Nós dois erramos. E nós dois aprendemos. Isso é o que importa. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Pai, eu quero que você saiba que você sempre foi meu herói. Mesmo quando eu estava sendo ingrato, mesmo quando estava estabelecendo limites, no fundo eu sempre te admirei. Por quê? Por sua força, sua determinação, sua capacidade de sempre encontrar uma solução. Mesmo hoje, quando eu estava sendo cruel, você encontrou uma forma de nos unir novamente. Não foi só eu, filho. Você também teve coragem de ouvir, de reconhecer quando estava errado, de pedir desculpas. Isso exige muita maturidade. Aprendi com você, e eu estou aprendendo com você também. Hoje você me ensinou que é possível mudar padrões familiares estabelecidos há décadas. Fernanda voltou à sala. As crianças querem dar boa noite para o vovô antes de dormir. Fui ao quarto deles. Pedro e Ana estavam de pijama, escovados e prontos para dormir, mas claramente ainda processando tudo o que havia acontecido naquela noite. Vovô, disse Pedro, hoje eu aprendi que os adultos também podem mudar de ideia. É verdade, Pedro. As pessoas podem aprender coisas novas em qualquer idade. E que às vezes as pessoas fazem coisas difíceis porque amam outras pessoas. Acrescentou Ana. Exato, netinha. Vovô, Pedro perguntou. No sábado o senhor pode nos ensinar a jogar dama? Meu amigo da escola sabe jogar e eu quero aprender. Claro que posso. E Ana, quer aprender também? Quero. E posso ensinar o senhor a tocar violão? Pode sim. Vai ser uma troca justa. Eu ensino dama, você ensina violão. Eles sorriram e me deram beijos de boa noite. Saí do quarto com o coração mais leve do que estava há meses. De volta à sala, Ricardo e Fernanda estavam terminando de arrumar a mesa e guardar os documentos que eu havia trazido. Pai, disse Ricardo, antes de você ir embora, quero propor mais uma coisa. O que é?
Que tal se amanhã nós fôssemos visitar o túmulo da mamãe juntos? Faz tempo que não vamos lá, e depois de tudo o que conversamos hoje, acho que seria apropriado. A sugestão me tocou profundamente. Desde que Maria havia morrido, eu visitava seu túmulo sozinho toda semana. Ricardo ia ocasionalmente, mas nunca havíamos ido juntos regularmente. Seria ótimo, respondi. Ela ficaria feliz em saber que nos reconciliamos. E podemos levar flores. As rosas vermelhas que ela gostava, sugeriu Fernanda. Boa ideia. E podemos contar para ela sobre nossa nova tradição de sábados. Pai, disse Ricardo suavemente, posso fazer uma confissão? Claro. Eu parei de visitar o túmulo dela regularmente porque ficava muito triste. Mas agora percebo que a tristeza era porque eu sentia que havia decepcionado ela de alguma forma. Por que você se sentia assim? Porque sabia que ela queria que nossa família fosse unida, e eu sentia que estava falhando nisso. Ricardo, sua mãe nunca se decepcionaria com você. Ela te amava incondicionalmente. Eu sei disso racionalmente. Mas emocionalmente, sempre me senti como se não estivesse sendo o filho que ela queria que eu fosse. E que filho ela queria que você fosse? Um filho que cuidasse do pai dela, que mantivesse a família unida, que fosse grato pelos sacrifícios que vocês fizeram. E você não é tudo isso? Ricardo refletiu por um momento. Hoje eu percebi que sou sim, apenas não estava demonstrando da forma certa. Fernanda se aproximou de nós. Antônio, posso fazer uma observação? Claro. Hoje eu vi algo muito bonito acontecer aqui. Vi 3 gerações da mesma família aprendendo a se comunicar melhor. Pedro e Ana aprenderam que os adultos também têm sentimentos complexos. Ricardo aprendeu sobre os sacrifícios que você fez. E você aprendeu que demonstrar amor também inclui usar palavras, não apenas ações. É uma observação muito pertinente, Fernanda. Realmente foi uma noite de aprendizado para todos. E sabe o que é mais bonito? Continuou ela. É que agora temos uma base sólida para construir relacionamentos ainda melhores. Ricardo assentiu. Pai, eu sinto que hoje nós não apenas resolvemos um problema. Nós começamos uma nova fase da nossa relação. Uma fase baseada em honestidade e comunicação aberta. Completei. Gosto dessa ideia. Pai, tem mais uma coisa que eu quero te dizer. Diga. Eu quero que você saiba que, daqui para frente, pode contar comigo para qualquer coisa. Se precisar de ajuda, se quiser conversar, se tiver algum problema, eu quero estar presente. Da mesma forma que você sempre esteve presente para mim, acrescentou. Ricardo, isso significa muito para mim, mas quero que saiba que não estou dizendo isso para que se sinta obrigado a retribuir tudo o que fiz. Não é por obrigação, pai. É porque eu quero. Porque agora eu entendo que cuidar um do outro é o que família faz. Fernanda sorriu. E agora as crianças vão crescer vendo esse exemplo. Vão aprender que família significa apoio mútuo, não apenas nos momentos felizes, mas principalmente nos momentos difíceis. Exato, concordei. Elas vão ter uma compreensão melhor do que significa família do que nós tivemos quando éramos jovens. E quando elas crescerem e tiverem suas próprias famílias, vão poder passar esses valores adiante, disse Ricardo. Olhei ao redor da sala onde havíamos passado aquelas horas transformadoras. A mesa ainda tinha some vestígios da ceia de Natal, mas a atmosfera era completamente diferente de quando eu havia chegado. Sabe, disse pensativamente, quando cheguei aqui hoje, eu estava preparado para uma ceia normal de Natal. Nunca imaginei que sairia daqui com uma família renovada. E eu estava preparado para estabelecer distância, admitiu Ricardo. Nunca imaginei que sairia daqui querendo mais proximidade. Fernanda riu suavemente. Às vezes as melhores mudanças acontecem quando menos esperamos. Sua mãe costumava dizer isso, lembrei. Ela dizia que Deus tinha um senso de humor peculiar, sempre colocando as lições certas nos momentos mais inesperados. Ela estava certa, concordou Ricardo. Se alguém me dissesse ontem que hoje eu estaria aqui planejando passar mais tempo com meu pai, eu diria que era impossível.
E se alguém me dissesse que eu seria capaz de abrir meu coração desta forma, eu também duvidaria, confessei. Olhei para o relógio na parede. Já passava das 11 da noite. Uma ceia que havia começado às 7 se transformou em uma jornada emocional de 4 horas. Acho que está na hora de eu ir para casa, disse, embora não quisesse que aquele momento terminasse. Pai, você tem certeza de que quer dirigir a esta hora? Pode ficar aqui hoje, dormir no sofá. Obrigado pelo oferecimento, filho, mas prefiro ir para minha casa. Preciso de um tempo para processar tudo o que aconteceu hoje. Eu entendo, disse Ricardo. Também preciso de tempo para digerir tudo. Levantei-me e comecei a me preparar para sair. Fernanda foi buscar minha pasta, agora vazia dos documentos que havia guardado por tanto tempo. Antônio, ela disse, me entregando a pasta. Obrigada por ter confiado em nós hoje, por ter dividido sua história conosco. Obrigado por terem ouvido, por terem me dado a chance de explicar. Ricardo me acompanhou até a porta. No caminho, ele parou e me olhou com uma expressão séria. Pai, eu tenho um último pedido a fazer. Qual? Na próxima vez que você sentir que está sendo um incômodo, ou que não é bem-vindo, por favor, converse conosco antes de guardar esses sentimentos. Não queremos passar por isso novamente. E se vocês realmente precisarem de espaço, me digam diretamente. Com carinho, mas com honestidade. Prometido, disse Ricardo. E pai, sim, eu te amo. Deveria ter dito isso mais vezes ao longo dos anos. As palavras me atingiram como um raio morno no peito. Eu também te amo, filho. Sempre amei, mesmo quando não sabia como demonstrar. Nos abraçamos novamente, um abraço longo e significativo. Quando nos separamos, ambos tínhamos lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de gratidão. Até amanhã, disse Ricardo. Vamos nos encontrar às 10 da manhã para ir ao cemitério? Perfeito. E Ricardo? Sim? Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você hoje. Dirigi para casa em silêncio, absorvendo tudo o que havia acontecido. As ruas de São Paulo estavam mais vazias, típico da noite de Natal. As decorações natalinas nas casas criavam um ambiente festivo que finalmente combinava com meu estado de espírito. Ao chegar em casa, sentei-me na varanda com um copo de água e olhei para as estrelas. A noite estava clara e conseguia ver mais estrelas do que o normal na cidade grande. Maria, disse em voz baixa, como se ela pudesse me ouvir. Você estava certa sobre tudo. Sobre Ricardo precisar ouvir essas histórias no momento certo. Sobre a família ser capaz de se curar através da conversa honesta. Uma brisa suave balançou as folhas da mangueira no meu quintal. Escolhi interpretar como um sinal de aprovação dela. Entrei em casa e fui direto para o quarto. Na cômoda, havia uma foto de Maria que eu olhava toda noite antes de dormir. Peguei a foto e a trouxe para a sala. Obrigado, disse para a foto, por ter me ensinado que amor verdadeiro às vezes precisa de palavras, não apenas ações. Sentei-me na poltrona onde costumava assistir televisão e refleti sobre a transformação que havia acontecido naquela noite. Em algumas horas, um relacionamento que parecia estar se deteriorando havia se tornado mais forte do que nunca. Pensei nos meus netos, em como eles haviam absorvido toda aquela lição sobre família e comunicação. Pedro e Ana cresceriam sabendo que os adultos também enfrentam dificuldades, mas que essas dificuldades podem ser superadas com honestidade e amor. Não consegui dormir imediatamente. Minha mente estava muito ativa, processando todas as emoções e revelações da noite. Levantei-me e fui até o escritório, onde guardava algumas coisas de Maria. Abri uma gaveta e tirei um diário que ela mantinha. Nunca havia lido, respeitando sua privacidade mesmo depois de sua morte. Mas naquela noite senti que ela não se importaria. Folheei até encontrar entradas dos últimos meses de sua vida. Uma entrada de outubro de 2019 chamou minha atenção. Antônio está mais magro e pálido. Ele diz que é preocupação comigo, mas conheço meu marido há mais de 30 anos. Há algo mais. Ele está escondendo alguma coisa para não me preocupar. Espero que seja algo que possa ser resolvido.
Meu coração não suportaria deixar este mundo sabendo que ele está sofrendo sozinho. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mesmo doente, ela estava preocupada comigo. Mesmo enfrentando sua própria batalha contra a morte, ela percebia que eu também estava lutando. Continuei lendo. Havia várias entradas onde ela expressava preocupação comigo e com Ricardo. Ricardo está trabalhando demais, tentando manter tudo normal enquanto eu estou doente. Antônio está tentando ser forte para todos nós. Às vezes sinto que somos 3 pessoas afundando, cada uma tentando salvar as outras 2. Conversei com Ricardo hoje sobre seu pai. Ele admitiu que às vezes se sente sufocado pela preocupação constante de Antônio. Expliquei que essa é a forma do pai demonstrar amor. Espero que um dia ele entenda. A última entrada que encontrei foi escrita apenas uma semana antes de ela morrer. Escrevi uma carta para Ricardo que pedi para Antônio entregar quando achar apropriado. Sei que depois que eu partir, eles vão precisar um do outro mais do que nunca. Mas também sei que são 2 homens orgulhosos que não sabem como expressar vulnerabilidade. A carta é minha tentativa de ajudá-los a se encontrarem quando eu não estiver mais aqui para fazer a mediação. Antônio vai sofrer muito com minha partida. Ele construiu sua vida inteira em torno da família. Sem mim, ele vai se agarrar ainda mais aos filhos e netos. Ricardo pode interpretar isso como invasão, quando na verdade é apenas um homem perdido tentando encontrar seu lugar no mundo. Espero que eles encontrem uma forma de se comunicarem melhor. Espero que Ricardo entenda que os sacrifícios de seu pai sempre vieram de um lugar de amor imenso. E espero que Antônio aprenda que demonstrar amor também significa dar espaço para os filhos cometerem seus próprios erros. Fechei o diário com cuidado. Maria havia previsto exatamente o que aconteceria conosco. Ela sabia que teríamos dificuldades, mas também acreditava que conseguiríamos superá-las. Voltei para o quarto e finalmente consegui dormir, com a sensação de que Maria estava de alguma forma orquestrando nossa reconciliação desde onde quer que estivesse. No dia seguinte, acordei mais cedo que o normal. O sol de dezembro já estava forte às 7 da manhã. Tomei banho, me barbeei com cuidado e escolhi uma roupa especial para visitar Maria. Às 10 horas em ponto, Ricardo tocou a campainha de casa. Quando abri a porta, vi que ele também havia se arrumado especialmente para a ocasião. Vestia uma camisa social azul clara, similar à que eu usava em datas importantes. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Dormiu bem? Melhor do que esperava, considerando tudo o que aconteceu ontem. E você? Também. Na verdade, dormi melhor do que dormia há meses. No carro, durante o caminho para o cemitério, Ricardo me contou que havia passado parte da manhã conversando com Fernanda e as crianças sobre a noite anterior. Pedro perguntou se agora você vai morar com a gente. Riu Ricardo. Expliquei que você tem sua própria casa, mas que vamos nos ver muito mais. E Ana? Ana desenhou uma nova versão da família. Agora somos todos maiores e estamos todos sorrindo. Disse que é porque agora todo mundo se gosta de verdade. Crianças têm uma forma muito pura de ver as coisas. Observei. Tem mesmo. Às vezes penso que nós adultos complicamos muito as coisas simples. Chegamos ao cemitério e compramos um buquê de rosas vermelhas, como havíamos combinado. O túmulo de Maria estava bem cuidado. Eu vinha todas as semanas para limpá-lo e trocar as flores. Colocamos as rosas frescas no vaso e ficamos alguns minutos em silêncio, cada um com seus pensamentos e memórias. Mãe, Ricardo disse em voz baixa, ontem o papai me mostrou sua carta. Quero que saiba que entendi a mensagem. Continuei onde Ricardo havia parado. Maria. Nossa família encontrou o caminho de volta. Levou 5 anos depois da sua partida, mas conseguimos. E agora vamos criar novas tradições. Acrescentou Ricardo. Os sábados vão ser especiais. Pedro e Ana vão crescer conhecendo melhor a história da família. Ficamos mais alguns minutos em silêncio contemplativo. Havia algo profundamente restaurador em estar ali juntos, honrando a memória de Maria e celebrando nossa reconciliação. Pai, disse Ricardo quando estávamos voltando para o carro, posso fazer uma confissão? Claro.
Eu sempre senti que estava competindo com a memória da mamãe pelo seu amor. Como se você a amasse mais do que amava a nós, filhos. A confissão me pegou completamente desprevenido. Ricardo, por que você sentia isso? Porque depois que ela morreu, você falava dela com tanto amor, tanta saudade, que às vezes parecia que nós nunca conseguiríamos ser tão importantes para você quanto ela foi. Parei de caminhar e me virei para olhá-lo diretamente. Filho, o amor que sinto por sua mãe e o amor que sinto por vocês são completamente diferentes. Não há competição. Como assim? O amor conjugal é uma coisa. O amor de pai é outra completamente diferente. Um não diminui o outro. Eles coexistem e se fortalecem mutuamente. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Sua mãe me ensinou a ser um homem melhor, e isso me fez ser um pai melhor. O amor que sinto por ela me deu mais capacidade de amar vocês, não menos. Ricardo processou minhas palavras enquanto caminhávamos. Isso explica muita coisa, disse finalmente. Como assim? Às vezes eu tinha a impressão de que você nos via através do filtro dela. Como se estivesse pensando, o que Maria faria nesta situação? Em vez de pensar, o que eu quero fazer? É uma observação muito perspicaz. Admiti. Talvez eu realmente tenha feito isso às vezes. Quando ela morreu, perdi não apenas minha esposa, mas também minha principal conselheira para questões familiares. E acabou se sentindo perdido. Exato. Ela sempre soube como lidar com situações delicadas. Eu sabia trabalhar, prover, resolver problemas práticos. Mas ela sabia como conversar, como mediar conflitos, como fazer todos se sentirem ouvidos. E quando ela não estava mais aqui, você tentou fazer as duas coisas: ser o provedor prático e ser o mediador emocional. Sim, mas não era muito bom na segunda parte. Pai, Ricardo riu. Depois de ontem posso dizer que você aprendeu bastante sobre mediação emocional. Aprendi sim, mas levou 5 anos e quase perder meu filho para entender como fazer. Chegamos ao carro e nos sentamos por um momento antes de partir. Havia algo libertador em finalmente entender as dinâmicas que haviam complicado nosso relacionamento. Sabe o que é interessante? Disse Ricardo. Ontem, pela primeira vez, senti que estava conversando com você, não com a versão de você filtrada pelas expectativas da mamãe. E como foi essa sensação? Assustadora no início, mas depois, muito melhor. Mais real, mais honesta. Para mim também foi libertador. Admiti. Fazia tanto tempo que eu tentava ser o homem que achava que Maria queria que eu fosse, que havia esquecido de ser simplesmente eu mesmo. E quem é você mesmo, pai? A pergunta me fez sorrir. Ainda estou descobrindo. Mas acho que é alguém que ama profundamente, que às vezes erra na forma de demonstrar esse amor, mas que está sempre disposto a aprender e melhorar. Gosto dessa definição. No caminho de volta, paramos em uma padaria onde costumávamos ir quando Ricardo era criança. Pedimos café e pão de açúcar como fazíamos nos domingos de sua infância. Pai, disse Ricardo mordendo o pão, tenho uma última coisa a dizer sobre ontem. Diga. Obrigado por não ter desistido de mim, por ter trazido aqueles documentos, por ter insistido em me mostrar a verdade, mesmo quando eu estava sendo cruel. Nunca desistiria de você, Ricardo. Você é meu filho. E obrigado por ter me ensinado, mesmo sem saber, que amor verdadeiro às vezes significa lutar pelas pessoas que amamos, mesmo quando elas nos rejeitam. Onde aprendeu isso? Vendo você cuidar da mamãe durante a doença. Vendo você cuidar de nós durante todos esses anos. Ontem, quando trouxe aqueles documentos, você estava lutando por nossa família novamente. Terminamos nosso café em um silêncio confortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que se entendem profundamente. Quando nos despedimos em casa, Ricardo me deu um abraço diferente. Não era o abraço protocolar de sempre, mas um abraço de alguém que havia reencontrado seu pai. Até sábado, pai. Até sábado, filho. Enquanto o via partir, senti que finalmente havia cumprido a promessa silenciosa que fiz a Maria em seu leito de morte. Cuidar da família e mantê-la unida. A ceia de Natal de 2024 havia terminado. Nossa nova vida familiar estava apenas começando.